Direito Penal, Lei Penal no Tempo. Continuando o estudo da Lei Penal no Tempo, vamos falar um pouco sobre os princípios que envolvem a extratividade da lei penal. Começando pelo princípio da continuidade das leis, disposta no artigo 2 da LINDB e no artigo 2 do Código Penal. E o artigo 2 da LINDB informa que, não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. E ainda que lei posterior revoga a anterior, quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que trata a lei anterior. Portanto, a lei penal é válida até que venha a caducar ou seja revogada por outra lei, ocorrendo o fenômeno conhecido como abolitio criminis, que causa a atipicidade do ato-fato jurídico. E quando isso acontece, cessará os efeitos da execução e os efeitos penais, sejam estes os efeitos primários ou secundários. Entretanto, se mantêm os efeitos civis do ato-fato criminoso. Portanto, se houver uma indenização a ser paga na esfera civil, essa se manterá possível de ser requerida. E aqui é importante apontar que a abolitio criminis é diferente do princípio da continuidade normativa, que vamos estudar um pouco mais à frente, porquanto esse princípio não exclui o tipo e nem o fato criminoso. Temos ainda o princípio da irretroatividade da lei penal, disposto no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, que informa que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E esse princípio foi construído nos idos da escola clássica, desenvolvido por Feuerbach. E caso você tenha o nosso fichamento, poderá clicar nesse link e fazer uma revisão das aulas que já foram dadas sobre essa escola. Suas bases principiológicas se dão do princípio da legalidade e do princípio da anterioridade. Ambos os princípios foram estudados detidamente em nossas aulas, quando falamos dos princípios limitadores do direito penal. O princípio da legalidade se encontra circunscrito no artigo 1º do Código Penal, que diz que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. E o princípio da anterioridade se encontra circunscrito no artigo 2 do Código Penal e no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal. Lembrando que o artigo 5º, inciso 39 da CF, diz a mesma coisa que o artigo 1º. Já o artigo 2 do Código Penal diz que ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais de sentença condenatória. E ainda que a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Podemos apontar como objetivos desse princípio a proteção do indivíduo, tanto contra o legislador como contra o Estado. Portanto, o direito penal não existe para o infrator, ela existe para o indivíduo comum, para proteger o indivíduo da voracidade do poder do Estado sobre este. Logicamente, como vimos em aulas anteriores, como bem fala von Litz, o direito penal é a magna carta do delinquente. Outro objetivo desse princípio é a segurança jurídica, promovendo, portanto, a estabilidade ou previsibilidade da atuação e das leis que devem ser seguidas. E o campo de atuação desse princípio se dá tanto nas normas penais de caráter material, como em relação às medidas de segurança. Portanto, abrange toda a legislação penal. Entretanto, por força de algumas dificuldades surgidas em relação à irretroatividade da lei penal, esse princípio é mitigado pelo princípio da retroatividade da lei penal mais benigna e pelo princípio da ultratividade da lei penal mais benigna. Embora o princípio da ultratividade da lei penal não esteja descrito em lei, ele é amplamente aceito. E estão circunscritos no artigo 40, que já foi lido, da Constituição Federal, e no artigo 2, parágrafo único do Código Penal, que também já foi lido. E caso você tenha nosso fichamento, basta clicar nesses links e será direcionado à legislação para leitura. E dos princípios da retroatividade ou ultratividade da lei penal mais benigna, surgem os possíveis conflitos relacionados à lei penal e ao fato criminoso. E aí teremos
três situações distintas. Quando a lei é mais grave, ou seja, lex gravior, quando a lei é menos grave, ou seja, lex mitior, e quando temos uma lei mista, ou mixta lege, que é quando existem elementos na lei mais gravosos e menos gravosos ao infrator, ou ao ato praticado. Em relação à lex gravior, podemos ter a novatio legis incriminadora, ou a novatio legis impejus. Em relação à lex mitior, ou seja, quando a lei é mais suave ou menos grave ao ato criminoso, temos a abolitio criminis e a novatio legis in melius. E por fim, quando temos a mixta lege, teremos preceitos rígidos e preceitos mais brandos, dentro de uma mesma norma penal. Entretanto, é importante frisar que mesmo a mitigação do princípio da irretroatividade da lei penal tem exceções. E nesse caso teremos as leis temporárias e as leis excepcionais, nos termos do artigo 3º do Código Penal, que diz que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplicam-se ao fato praticado durante a sua vigência. Portanto, é uma exceção ao princípio da retroatividade ou ultratividade da lei penal mais benigna. E ainda temos como exceção o crime continuado e o crime permanente, que foram objetos da súmula 711 do STF, que informa que a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Portanto, se configurando também uma exceção ao princípio da retroatividade ou ultratividade da lei penal mais benigna. E a partir de agora vamos estudar cada um desses possíveis conflitos de forma mais detida.